Competência material da Justiça do Trabalho. Bom, quando falamos sobre competência da Justiça do Trabalho, é inevitável falarmos em competência material, competência territorial. Mas neste momento quero trabalhar com vocês a competência material da Justiça do Trabalho, ou seja, o que a Justiça do Trabalho de fato tem competência para julgar. O que ela julga, com relação a quais são as matérias as quais ela julga de fato. Pois bem, pensando nisso, sempre quando você quiser saber o que a Justiça do Trabalho julga, você deve se valer do artigo 114 da Constituição. O artigo 114 da Constituição, ele nos aponta, nos traz um rol, não é? De tudo aquilo que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar. Então, vejam aqui comigo na tela, eu trouxe alguns dos dispositivos que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar. Vou pôr aqui na tela para vocês e destacando que aqueles principais, aos quais que podem surgir alguma pegadinha, alguma observação em prova, que você pode se deparar. Então, vamos pôr aqui na tela para vocês. Pois bem, então quando falamos em competência material da Justiça do Trabalho, primeira coisa, tome nota daqui do artigo 114 da Constituição Federal de 88, é o artigo que nos traz, não é? É o artigo que nos traz a competência material. E aí nós temos, é competência material da Justiça do Trabalho. Nós temos aqui ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos, não é? Os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não é? Então, nós temos aqui ações que são oriundas, não é? Da relação de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela julga tanto relação de trabalho, como julga também relação de emprego. Então, a Justiça do Trabalho julga a relação de trabalho e julga a relação de emprego, ok? Ações envolvendo o direito de greve. Também, ações que envolvam o direito de greve, pessoal, é de competência da Justiça do Trabalho, é de competência da Justiça do Trabalho. Mas veja, ações que envolvam o direito de greve, aqui nós estamos nos referindo não a qualquer tipo de trabalhador, nós estamos nos referindo a quem? Aos seletistas, não é? Aos seletistas. Então, nós estamos nos referindo aqui aos seletistas. Por quê? Se for greve de um servidor público, estatutário, não é? Um servidor lá da administração pública, não é? Direta, autárquica, fundacional, não é? Não regido ali pela CLT, não cabe a nós, Justiça do Trabalho, julgarmos, não é? Julgarmos as ações envolvendo o direito de greve. A gente julga as ações envolvendo o direito de greve de quem? Dos seletistas. Ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e sindicatos empregadores. Então, ações que estejam envolvendo aqui, sindicato, sindicato trabalhador, sindicato empregador. A Justiça do Trabalho, ela julga todas estas ações aqui. É competência julgar esses conflitos aqui existentes entre sindicato, sindicato trabalhador, sindicato empregador. Então, discutindo repasses que não foram feitos pelo empregador, contribuições não pagas pelos trabalhadores, né? Discussão sobre quem vai representar determinada categoria entre os sindicatos. Então, essas ações são julgadas pela Justiça do Trabalho. Da mesma forma, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, quando envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista. Também julgamos conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista também é competência da Justiça do Trabalho. Lides envolvendo indenização por dano moral e patrimonial. Então, nós temos aqui, se o empregado pode pedir dano moral na Justiça do Trabalho? Pode. Danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes, se tudo isso decorrer da relação de trabalho, a Justiça do Trabalho, ela é competente sim para julgar.
Então, nós somos competentes para julgar danos materiais e danos extrapatrimoniais. É competência da Justiça do Trabalho quando for fruto da relação de trabalho. Também é competência da Justiça do Trabalho julgar ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, multas e penalidades ali impostas é competência da Justiça do Trabalho. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir, ok? Bom, vamos lá, que eu vou aqui agora mencionar um pouquinho com vocês. Esse era o ponto mais importante que eu gostaria de trazer para vocês do artigo 114 da Constituição Federal. Quando a gente olha para o 114, esse inciso em questão, no caso aqui, o inciso 8, tá? O inciso 9 eu acabei repetindo aqui, ó, então esse aqui a gente pode excluir, ok? Então, o inciso 8, aqui que é o que eu gostaria, né? O inciso 9, ele simplesmente fala em outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Então, esse inciso 9 a gente pode excluir. O inciso 8, ele nos traz aqui, não é? Ele nos aponta aqui que a Justiça do Trabalho ele tem competência para a execução de ofício das contribuições sociais decorrentes, não é? E seus acréscimos legais das sentenças que proferir. Então, veja, quando for proferida uma sentença, essa sentença, automaticamente, ela está condenando o empregador em verbas salariais e em verbas indenizatórias. Certo? Pois bem, sobre as verbas indenizatórias, não incide qualquer tipo de contribuição previdenciária, contribuição social, não incide. Então, as contribuições sociais, elas não vão incidir sobre as verbas indenizatórias, mas elas incidem sobre as verbas de natureza jurídica salarial. Então, as contribuições sociais vão incidir sobre as verbas salariais. Perfeito? Pois bem, a Justiça do Trabalho, ela tem competência para executar, não é? Para realizar a execução das contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir. Então, de sentenças homologatórias, de sentenças condenatórias. Então, a Justiça do Trabalho, quando ela condena a empresa XPTO em 50 mil reais, desses 50 mil reais eu vou analisar o que tem natureza salarial, o que tem natureza indenizatória. Pois bem, do que tiver natureza salarial, dessas verbas eu vou executar as contribuições previdenciárias, ok? Maravilha. Agora, a grande questão aqui que a gente deve mencionar é o seguinte, eventualmente, o empregado pode estar pleiteando, diversas verbas. E aí, dentre os pedidos que ele faz, ele vira e fala o seguinte, olha, eu gostaria que o empregador fosse condenado a recolher as contribuições previdenciárias de um período X lá atrás, e deste período que a Justiça do Trabalho executasse. Veja, a Justiça do Trabalho, ela só condena em contribuições previdenciárias e as executa sobre o que ela de fato condena, sobre verbas que ela condena. Então, se eu condenei em horas extras, eu vou executar as contribuições previdenciárias decorrentes. Se eu condenei em adicional noturno, eu vou executar as contribuições previdenciárias decorrentes. Agora, eu, Justiça do Trabalho, não tenho competência para condenar e executar um período X que não está relacionado a nenhuma verba que o empregador esteja devendo para eu condená-lo, e eu vou lá e condeno sobre essas contribuições e executo-as. Não. Aí não é competência minha da Justiça do Trabalho. Eu só executo contribuições previdenciárias sobre verbas que eu condenei e assim eu as executo. Então, fiquem bem atentos sobre isso. A Justiça do Trabalho só tem competência para executar contribuições sociais, contribuições previdenciárias, aqui mencionando de forma ampla, quando eu estiver falando de verbas trabalhistas de natureza salariais, as quais a Justiça do Trabalho tenha condenado. Então, eu preciso estar diante aqui de uma sentença condenatória. Eu preciso estar diante de uma sentença condenatória ou homologatória, em que eu esteja condenando em verbas trabalhistas
de natureza salarial. E aí sim, sobre essas contribuições sociais previdenciárias irão ser executadas. Agora, não dá para eu querer executar contribuições previdenciárias de um período X ao qual a Justiça do Trabalho não esteja condenando. A Justiça do Trabalho precisa estar condenando para que a gente possa aqui falar, não é? Que a Justiça do Trabalho irá, então, executar as contribuições previdenciárias aqui decorrentes. Ok? Sim, isso é super importante, tá, gente? Isso é super importante. Aqui eu gostaria até de complementar para vocês, se vocês quiserem depois darem uma olhadinha, né? Tem lá uma súmula vinculante do STF, súmula vinculante número 53 do STF, que fala, né, que a competência da Justiça do Trabalho alcança a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constantes das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Súmula vinculante 53, vou colocar aqui, súmula vinculante 53 do STF, para fins de complementar o estudo de vocês. Então, dentre as competências materiais da Justiça do Trabalho, o que eu destaco de maior importância aqui para você? Primeiro, Justiça do Trabalho julga relação de trabalho e relação de emprego. Justiça do Trabalho julga direito de greve, mas só dos seletistas. Estatutários, não. Estatutários vai ter que resolver lá na Justiça Comum. Nós julgamos também ações que envolvam dano moral, dano patrimonial, quando decorrentes da relação de trabalho. Nós também julgamos, não é? Executamos mais precisamente, de ofício as contribuições previdenciárias das sentenças que proferirmos. Mas sempre que estivermos diante de uma sentença condenatória ou homologatória de verbas trabalhistas de natureza salarial, que as contribuições previdenciárias irão então incidir. Perfeito? Com isso, vimos aqui, né, os principais pontos do artigo 114 da Constituição, que aborda a competência material da Justiça do Trabalho.